nutricionista Vaniele. A Vaniele é nutricionista da empresa Base. Ela é nossa nutricionista aqui da escola. Ela vem todos os dias praticamente. E aí a gente convidou ela, porque eu sei que vocês têm vários, às vezes, questionamentos, dúvidas. Então nada melhor do que a pessoa para conversar com vocês, que entende e explicar algumas questões. Então ela vai apresentar para vocês o material que ela trouxe. E aí vocês fiquem à vontade para aproveitar e perguntar tudo. Aí você fala assim, mas é uma coisa boba. Às vezes não é uma coisa boba. Mesmo coisa boba, pergunte, para não sair com dúvida daqui. Tá bom? E às vezes a minha dúvida boba pode ser a dúvida da outra que está com vergonha de perguntar. Tá certo? Então uma boa palestra, uma boa conversa. Meu nome é Daniela, eu estou sempre por aqui, sou nutricionista de vocês aqui da escola. A Silvia me convidou para falar um pouco, né, abordar alguns assuntos que a gente vê no dia a dia aqui na escola. Então, a gente podia aproveitar esse momento e tirar todas as dúvidas, porque a gente passa, às vezes eu passo correndo, não tenho tempo de conversar com vocês, então vocês podem tirar todas as dúvidas hoje, né, e aproveitar esse momento. Eu vou falar um pouquinho da rotina diária das cozinheiras, que não é só cozinheira, elas têm várias funções na cozinha que elas têm que cumprir, têm a obrigação de cumprir, tá? Então eu vou primeiro dar uma introdução do que elas fazem na cozinha. Alguém me passa pra mim? Então, as funcionárias, elas não são só cozinheiras. Além disso, elas têm várias obrigações na cozinha, que é a limpeza geral da cozinha. Elas têm uma escala a cumprir na cozinha. E caso não seja cumprida, a gente pode levar até multa. Não sei se vocês já receberam a multa da prefeitura aqui, já faz um tempo, né? Mas elas pegam bastante no pé contra a limpeza, então elas têm uma escala a cumprir que eu faço de acordo com... cada pessoa tem a função e a obrigação de cumprir a limpeza dos ambientes da cozinha. Tá? Além disso, ela tem, né, o preparo da refeição, elas têm vários procedimentos a cumprir. Então não é só fazer a comida de qualquer jeito igual a gente faz em casa, né? Elas têm vários procedimentos de higiene a cumprir e se não for respeitado pode ter aquele perigo de fazer contaminação cruzada. Então elas têm que seguir a risca todos esses procedimentos, senão corre o risco de ter alguma criança passando mal, né? Por isso que a gente tem várias outras exigências dentro da cozinha. Devemos seguir o cardápio publicado no prato aberto, então a gente recebe o cardápio da prefeitura e a gente tem a obrigação de cumprir aquele cardápio. Caso a gente troque o cardápio assim, sem a anuência da escola ou por alguma outra razão, que é a maturação do alimento ou validade próxima, a gente pode ser multada também. Então qualquer mudança de cardápio a gente pode sofrer uma multa, né, da prefeitura. O que mais? Além disso, elas cumprem todas as funções burocráticas, né, que as planilhas, as amostras, tem um tempo certo de preencher planilha, amostra. Se ultrapassa o tempo ou tira depois, elas sofrem também punição. Controle de estoque também é a função delas, dieta especial. Então, quando vem uma criança com dieta especial, a gente tem uma planilha para ser preenchida. Caso essa planilha não seja preenchida, a gente leva a multa. A gente tem que atender a criança também que tem uma dieta especial. Só que não é só de boca. Então, se a mãe chega aqui e fala que o filho tem dieta especial, ela tem que trazer um laudo do médico, tá? E produtos abertos, identificação, essas coisas, tudo tem que ser feito certinho dentro da cozinha. Então elas não têm só a função de cozinheira, elas têm um mundo de coisa para fazer lá dentro. Então aqui eu vou falar um pouco do dia a dia que eu vejo nas escolas, que a gente tem muita dificuldade em algumas escolas de cumprir o que pede a prefeitura, né? A gente deve oferecer água para as crianças, porque as crianças não têm ainda a percepção da sede. Então a gente tem sempre que oferecer água para as crianças, para que elas, né, fiquem hidratadas durante o dia. Os copinhos deverão ficar em sala de aula, tá?
Ou cada criança trazer a sua garrafinha. Isso é mais em EMEI. Em creche, a gente pede para deixar mais dentro da sala de aula. Claro que cada copinho tem que estar identificado. Então, a gente tem que ver a melhor forma de identificar. Não pode ser com a fita crepe, porque a gente tem sempre que lavar o copinho. E para tirar a sujeira da fita crepe é bem difícil. Tá? Então, a gente tem que ver a melhor forma de fazer a identificação de cada copinho para que também não haja a troca, né? Porque tem época que tem surtos, né, de diarreia, gripe. E o que a gente vê muito no caso é a criança compartilhando o copinho. Né? Tem creche que eu chegava e via os copinhos todos na mesa e cada um pegava qual que queria. Então o certo é sempre deixar na sala, identificado, e levar no meio do período, né, a troca de professoras, levar para fazer a higienização na cozinha, tá? Se cada um tivesse sua garrafinha era melhor, mas como não tem, é bom fazer a higienização sempre, tá? Em 2 períodos, né? Meio período e no final do dia. Não oferecer água antes das refeições e nem depois, assim, meia hora, né? 30 minutos, a não ser que a criança peça, tá? Porque isso atrapalha a absorção de nutrientes, acaba ocupando, né, a água acaba ocupando o espaço no estômago da criança que a comida deveria ocupar, né? Tem aquela falsa sensação de saciedade, né? Então é bom não oferecer a água, né, 30 minutos antes e depois das refeições. Manter os copinhos em sala de aula nas jarras, né? Higienização 2 vezes ao dia. Tá? Alguém tem alguma coisa para falar sobre hidratação? Eu estou falando sobre em etapas, né? Hidratação. Essa é a parte da hidratação. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida de hidratação, para a gente não esquecer no também. Caso da EMEI, desculpa. No caso da EMEI, esses copinhos que devem ficar na sala são trazidos pelas próprias crianças de casa, identificados, né, por nós ou pelos familiares. E aí a gente tem que trazer para a cozinha para as meninas higienizar? Não, na EMEI não. É garrafinha da EMEI, né? EMEI, cada criança leva para casa. Mas aí, assim, quem garante que a família vai lavar? A gente já tentou. Eu já vi casos. Que eles vinham meio sujos, Eu já vi casos sim que a mãe não lava. Só que eles têm que pegar no pé da mãe também. A mãe também tem que se responsabilizar pela parte dela, né? Eu imagino a gente ficar responsável por tudo. A minha filha aceita, eu mando o copinho dela, a garrafinha, e eu lavo todos os dias. Eu fervo e lavo. Então a mãe também tem que se responsabilizar pela parte dela, porque senão a gente também não garante que a gente vai lavar, né? O tempo todo. E imagina as meninas lavando um mundalhão de canequinha toda hora. Eu tenho escola que a professora levava para a sala de aula e trazia já imediatamente para lavar. Ficava insano assim a rotina das meninas. Elas tinham que parar para lavar, porque senão ia dar para secar, porque tem que ser seca também. Por isso que eu questionei, porque eu pensei justamente nisso, na insanidade que seria para elas lavarem os copinhos 2 vezes ao dia. Exatamente, porque aqui ainda turmas da manhã, turmas da tarde. Mas eu tinha CMEI que tinha 800 crianças. Elas iam só lavar caneca o dia inteiro. Exato. Então essa questão do copinho seria mais pro SEI. Mais pro SEI. E aí, por exemplo, EMEI tem as garrafinhas, cada um tem suas garrafinhas. Ok, né? Aí o SEI teria os seus copinhos, tanto que nós até pedimos copinhos para as famílias estarem mandando, para ficar aqui. Eu acho melhor, cada criança tem a sua, mas se não for possível, tem escola que compra caneca de cor diferente para saber que é de sala de aula. Mas elas são as minhas funcionárias que lavam, só que é 2 vezes ao dia. Ou algumas escolas só no final. E essas 2 vezes ao dia seriam em qual momento? No final da manhã, né? Troca de turno, isso. Sim. Tá. Troca de turno. Porque às vezes a professora da manhã, da tarde não viu, né, não sabe qual que é a divisão ali, e ela prefere pegar outro. Aí no caso o professor traz até a cozinha. O professor traz, só que também não, à tarde, principalmente no final do dia, não deixar sempre muito pro final, senão não dá tempo delas lavarem. Tá. É que elas também têm o horário delas na Tem as cozinha. coisas que elas precisam fazer. Então traz, aí elas fazem a higiene, e aí elas podem estar retornando. Sim, aí tem que ficar secando e só no outro dia a outra professora vai pegar. Mas na troca do meio período, Aí elas vêm buscar. elas vêm buscar, as professoras vêm buscar. As da manhã trazem e as da tarde depois vêm buscar. Só que aí já vai ser outra caneca, porque tem que estar seca. Tá. Alguma dúvida, gente? Vamos perguntar. A gente nós estamos fazendo isso.
Na sala é 36, né? E a gente não estava identificando. No início sim, mas a gente identificou com fita crepe, não pode. E aí então a gente faz assim, no horário certo, 40 minutos antes da refeição, né? E aí a gente traz 30, se tiver 30 crianças, 30. Já dá para cada um, eles tomam a água no momento certo e a gente devolve, estávamos devolvendo em seguida para elas higienizarem, após eles tomarem a água. Porque de manhã também tem esse. Você não deixa na sala disponível para eles tomarem? Não, a gente não estava deixando. Eles estavam com as canecas deles, cada um com a sua, mas estava muito sujo. Na escola que eu fui, a higienização não estava que eu fui visitar a sala e eu vi até larvinha. Gente, também as canecas que estão nesse parque vão voltando para baixo. A gente poderia ter uma caneca, uma quantidade de canecas separada para poder levar para o parque, para poder É o ideal, porque senão a criança acaba brincando, aí vai acabar arranhando, e nessas arranhuras acumula sujeira. Então é ideal ter uma caneca específica separada, né, para o parque. Senão vai acabar detonando todas. Vai ser da cozinha ou pode separar? A gente separa uma quantidade ali. Só que a higienização fica com a cozinha. Não, a gente mesmo separa a quantidade de copo lá dentro. A gente pega lá. Mas o ideal é isso, não ficar trazendo toda hora para lavar. É que por isso que a gente. Identificar, no caso. Então, tem escola que plastifica o nome da criança e coloca a caneca em cima, Pode sabe? usar a caneta permanente. Pode usar isso. Só que ela vai separar. Elas vão lavar necessariamente. Mas aí pode lavar bandeja por bandeja. Traz uma bandeja da sala 3. Lava essa e coloca na bandeja da sala 3. Então, só que depois da lavagem, a gente tem que pôr em pirâmide para secar. Aí vai acabar misturando todas, sabe? A gente não tinha pouco de copo, e aí foi a iniciativa da escola pedir, solicitar para alguém trazer copo, né, de casa, doação. Isso aceita? Isso é, versátil. Aí, assim, deu certo essa questão, né, de você, porque não podia ficar copo na sala, porque tinha pouco, então não, a gente já retornou. mas, então, aí na hora de pegar, a gente colocou naquela caneta, só que como vai já apagou, a gente já não consegue mais identificar. Aí eu passei para a Elaine o nomezinho com os tags aí, que ela falou que ia providenciar para a gente poder colocar nos copos, o plástico pega na água no passado. A gente identificava as mamadeiras com plastiquinho e colocava o nome da criança, né? A gente colocou. Mas isso vai ser igual de mala? E aí. Sabe assim, igual de mala? A gente fez no passado. Aí assim, a dificuldade que passa, eu vejo, é que eu vou lá pegar meu relógio desperta 9h30 para eu dar aula para os bebês. Tá, por favor. Aí eu vou até a cozinha. Aí esses copos não encaixa cada tampa no seu copo. Eu gasto tempo fora de sala de aula, né? Absurdo, eu vejo a água, e aí eu tenho que procurar a tampa que cada copo é de um. E assim, eu vejo que o meu horário é dentro da sala de aula e não encaixando essas tampas, né? E agora a gente está com essa dificuldade com os nomes que a gente colocou com a caneta, estão saindo. Tem copo que não tem mais porque vai lavando e vai saindo. Mas isso que ela sugeriu agora da bandeja com os nomes, eu acho que é o mais viável e mais prático. Porque você vai posicionar a canequinha ou o copinho já em cima do nome. Você não vai ter aquele trabalho de ficar todo dia identificando o seu copo de cada criança. Já vai estar na bandeja. Poderia também, né? Isso aí eu acho que Esse daí, Elaine, é adaptado para as crianças maiores, né? Que nem elas tinham falado por cores, acho que é legal. Porque daí fica, cada um já sabe de qual sala que é. O problema aqui do B1 e B2, aí tem as tampinhas, né? E a gente não tem copo suficiente, a gente não pode nem ficar com o copo lá, porque vai precisar depois. Mas leite. esse copo é o meu copo? Não, é o copo que as crianças trouxeram.
doação. Trouxe meia dúzia. A família do... Mas Só que assim, cada qualquer coisa Eu vou falar do mesmo. Pra deixar na sala, né? Pode ser assim. Pode ser assim? Etiqueta. Não, se for aquelas que não é colada. Não, é colada. Não, mas é aquela que não sai. sai. Não, fica crepe, ela sai. Não, ela não fica aquela sai. coisa feia assim. Não, ela não sai. Pode ser. Mas é. É o problema é na hora de lavar. Mas, ó, essa daqui também, ó. Essa daqui também. Aquela ali foi pro rotulador de novo. Tem que ter a rotulador. Tem que ter a rotulador, tem que ter as pilhas do rotulador, tem que ter a fitinha. A fitinha que é carro. Então, aqui, voltando aqui, gente, você está dizendo que o copinho de bico, a empresa consegue fornecer uma quantidade maior. Deixa na sala. O problema é mais e-mail. A base não, a empresa não fornece deixar em sala de aula. Não, tudo bem. E-mail acho que não precisa, né? A e-mail não precisa de copinho fornecido, por exemplo, pela empresa. Agora, os copinhos de bico, eu acho que é interessante porque fica padronizado, usa, traz pra cá, as meninas higienizam e leva de volta, uma coisa mais, Sim, pode ser. mais rápida, né? Só vai ficar igual a atenta da identificação. Aí tem que ficar atento à identificação, de como fazer essa identificação. Só vai precisar bastante, né? Pra não atrapalhar depois a Dona Maria. Não, mas a escola O nosso são 19. é mais B1, tá? Que fornece. B2, não. A gente tem muito pouco. A gente pega aqui na escola. Na unidade. A Vanieri vai fazer um esforço, né, Vanieri? Pra ver se consegue uma quantidade maior. Tá bom? Vanieri. Tá? Eu tenho outra dúvida. O que você faz com criança? É que assim, é difícil a gente pensar quanto de água é suficiente, né? Eu tenho um caso de um bebezinho lá chamado Pedro. O Pedro, assim, 9h30, meu relógio toca Qual a idade dele? pegar. O Pedro não tem 1 ano, deve ter uns 8 meses mais ou menos. E aí, assim, eu ofereço a água, ele nunca quer. Aí eu sento ele no meu colo e vou forçando a água e é uma luta. Ele nunca bebe água, assim, pelo menos o que nunca se pegou da manhã. Ele toma leite, Ele toma leite. mama no peito ainda. Não, Pedro não. Então tem que ver como ele também, se ele já toma suco. Mãe que coloca suco, que dá engrossante, que as crianças vão assim, eles vão rejeitando tudo que é bem saboroso. Pedro já toma tosse. O Pedro toma tosse de casa. Tosse de desejo. Mas ok. Eu não sei se eu tenho que forçar, tenho que falar do organismo dele, não quer, não Você tem que oferecer, pensa por não 3 vezes que é. Se o bebê não tem como forçar, acabar vomitando. Até porque quando ele tiver sede, ele vai beber. Ele está se gravando com o leite dele, com o código. Até porque tem outras copinhos, pode finalizar, fechou? 20, fechou? Vamos para outra pauta. Pode fazer. Então, mamadeiras e copos de leite. As mães que amamentam e quiserem continuar amamentando, a gente pode receber leite materno congelado apenas, tá? Então vocês podem até passar essa orientação, se o caso a mamãe tenha dúvida. A gente só recebe leite congelado, porque senão a gente não sabe se aquele leite foi conservado ou não, tá? E assim, mesmo assim, as merendeiras, as funcionárias têm que guardar, né, manter congelado e só pode usar uma vez. Então o ideal é que venha separado, né, por dose, cada ml por mamada que a criança toma. Ou ela pode vir a amamentar também na escola. Mamadeira. Após o 8º mês, tá? Isso é uma indicação da prefeitura, né, com vários estudos. Após o 8º mês, a gente pode começar a dar alguma coisa no copinho de bico já. Tá? Pode começar pela água, tá? Não precisa ser todo o tempo, mas a gente pode começar a oferecer alguma coisa, apresentar o copinho de bico para a criança, para ela já se familiarizar. Então a gente pode pôr algum líquido no copinho de transição, né?
E a introdução tem que ser gradativa, né? E até 11 meses a gente também já pode apresentar a canequinha azul para ele, tá? Também gradativamente. Uma só, algum líquido. Não precisa ser todas as refeições, né? Que ele toma o líquido dele. O conteúdo da mamadeira deve apenas gotejar. O que acontece é que às vezes eu vejo algumas escolas que estão abrindo o furinho da mamadeira, tá? Não pode, porque a partir do momento que está abrindo o furinho é porque ele já está querendo mamar bastante, então pode ser no copo já. Então, se precisou abrir a mamadeira, já pode mudar para o copo, porque se ele precisa de mais líquido, né? E fora que quando eu vou ver lá no lactar, às vezes eu vou olhar, né, os biquinhos da mamadeira. Antes tinha alguns rasgados, agora eu não vejo mais. Tá? Mas eu sempre falo para a Silvia, indicava, vamos trocar sopinha de bico, tá na hora. Tá? Porque às vezes é uma Então, resistência sempre... nossa, né? Às vezes a gente tem até medo, né? Mas já vou passar para outro copo. Mas é necessário passar para outro copo, né? Chega uma hora que é que às vezes a criança não está mais com paciência de esperar, né? A mamadeira. Então é isso, não aumentar o orifício da mamadeira. Copinho de bico é usado também em curto período de tempo, tá? É só para a criança aprender esse movimento. Né? Então, assim, o que eles indicam? Uns 2 vezes, 3 vezes. E sempre colocando a canequinha entre uma e outra para eles aprenderem também sem o biquinho, tá? A gente tem que estimular, né? Claro que a gente vai respeitar a individualidade de cada criança. E algumas têm, né? Elas não se desenvolvem, demora mais para se desenvolver. Mas é sempre estimular, né? Para que a criança se adapte a todos os utensílios da escola. Vocês querem tirar alguma dúvida de copinho de bico, mamadeira? A transição de uma para outra. O pessoal deu. Eu tenho uma dúvida, assim, criança com menos de 6 meses, Fórmula 1 ou leite materno não se dá água, né? Não se dá água. A fórmula já é diluída muito mais em água do que o pozinho mesmo. Então a hidratação dele é a fórmula mesmo. Só água depois de 6 meses? Isso, na introdução alimentar. É porque às vezes não começa a introdução alimentar no 6º mês porque a criança tem atraso, né, de desenvolvimento, ou nasceu antes do tempo, né, prematura. Então tem vários sinais para a gente analisar se vai começar ou não. E até a questão da família, né? Às vezes uma família já começou. Tem família que começa antes, porque a mãe vai voltar a trabalhar. Sim. Aí a gente também pode começar antes. Só que a professora vai ter que ficar muito mais atenta, porque a criança ainda não sustenta, né? A introdução alimentar acontece a partir do 6º mês, quando a gente percebe todos os sinais de prontidão da criança, tá? A criança está sentada sozinha, sustentando o tronco, o pescoço. Ela tem que mostrar interesse na comida, conseguir levar objetos à boca, né, que a gente vai saber se a criança já está pronta para começar ou não. Tem criança que não está pronta ainda, depois do 6º mês, porque está com atraso. Eu vejo criança que... eu consigo mostrar. Uma criança meio assim... E aí, no caso dessa criança, o que faz? Aí tem que seguir a orientação da mãe. A mãe tem que vir conversar e mostrar se ela dá ou não. Só que a professora vai ter que ficar atenta, porque risco de engasgo de criança que não sustenta o tronco é maior. Gente, vocês escutaram isso? Repete, por favor. Então, criança que não sustenta o tronco, não fica sentada, por isso que tem que ser no cadeirão. Não pode ser no bebê conforto, porque a criança não fica sentada, né, com o tronco ereto. Então, quando a criança não tem esses sinais, tem que ficar mais atenta, porque aí aumenta o risco de engasgo, né? Todas as crianças têm risco de engasgo, todas, mas né, algumas situações favorecem, né? Mas aí pode sentar a criança no cadeirão ou pega no colo? Criança que é molinha. O melhor é no colo, no cadeirão. Sempre no cadeirão, você tá na frente dele e observando, né? Eu tava com a criança assim no P2. Aí só, por exemplo, colocava no cadeirão, só que ele não ficava assim. A gente tinha que apoiar ele com as toalhas, fazer um rolinho de toalha do lado. E aí ele ficava. Aí agora depois, foi o quê? Uns 3 meses, né? Depois ele começou a sentar. Tem criança que as mães, não sei se tem medo, né? Não deixam no chão e atrasa mesmo o desenvolvimento. Então tem que estimular o tempo todo. E acaba que atrapalha um pouco as posições, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E ele, bom, diz que ele é prematuro, mas ele fez
Dia 6 de março ele fez 1 ano. Só que ele não engatinha. Então, tem criança, as prematuras tem que fazer aquela idade da correção, né? Da idade. Então, ela, às vezes, ela não começa com 6 meses a comer, vai começar só com 7. Se ela é muito prematura. Então, tem que fazer a correção aqui. Muitas mães não têm essa informação. 1 ano, né? 1 ano ele ainda não engatinha. E aí a gente coloca ele de bruço, ele não quer. Ele reclama. É a preguicinha, né? Aí ele aceita já ficar sentado. Mas às vezes tem hora que ele cansa. Aí ele quer jogar. Aí nesse caso tem que ter ajuda da mãe. A mãe também tem que estimular em casa. É que essa casa não tem algumas que não tem solução, né? Mas essa criança, por exemplo, em especial, ela é uma criança prematura e é uma criança que passou por uma certa, vamos dizer assim, violência em casa, né? Vamos dizer assim, que não sei se posso usar essa palavra, mas no sentido assim, que a irmã dessa criança, que são gêmeos, ela morreu engasgada. Então aí a mãe, né, deixava o menino mais preso numa cadeira, numa cadeirinha, o dia inteiro preso na cadeirinha, e tudo que ela fazia com o menino era preso na cadeirinha. Então realmente o momento que ele teve para se desenvolver, o momento que ele teve para ficar no chão e para ter esse cuidado foi aqui na escola. E tem outro detalhe, né? Que ele aprendeu a comer aqui. Porque até então ela não dava nem só na paleta para ele. Só líquido, né? Só isso atrapalha muito e mais. Ele é louco com comida, porque não pode ver o prato azul, nada Quanto mais a criança cresce, você não evolui a consistência, mais perigoso é ela engasgar. E mais perigoso é ela não aceitar alimentos de outras texturas. Só que assim, agora começou a sair, acho que uns 2 dentes na boca dele, ele não tinha nem dentes, nada tinha. E a comida tinha que ser bem amassada, porque ele não sabe o processo de mastigação. Ele é bem delicado. A partir do início, todos os alimentos devem ser oferecidos, tá? Os naturais, claro. Então não tem aquele negócio de não dar peixe, não dar algum... Pode dar também, a não ser que seja religioso. Mas tem aquela janela imunológica, então a gente tem que dar tudo nessa janela imunológica para que não tenha as alergias alimentares, né? Claro que sempre observando. A minha filha, eu dei ovo para ela, na primeira vez ela deu um jato de vômito. Só que eu deixei passar um tempinho, eu dei de novo, não aconteceu mais. Então sempre a criança tem que se apresentar todos os alimentos para diminuir essa alergia, né? Esse risco de alergia alimentar. Porque depois que fecha a janela imunológica, aí você pode ter várias alergias. E essa janela imunológica tem mais ou menos quanto? Até 1 ano. 6 meses até 1 ano. Só tem que oferecer tudo. A não ser que ela não tenha. A não ser que já tenha isso. Porque aí que entra a mãe falando. Mas normalmente é a mãe que ficou com medo de oferecer, não deu e depois ficou alérgica. Não pode ficar. Então, é por conta da formação do paladar, né? Então as crianças até 24 meses têm uma informação do paladar e a gente tem que oferecer tudo para ela e sempre evoluir as texturas, tá? Pode passar. Aqui vai vir ainda. Não, acho que os alimentos introduzidos devem ser inicialmente macios e amassados, tá? Mas conforme começou com 6 meses, né, a introduzir, então tem que ser macio e amassado. A gente nunca pode liquidificar, não pode passar na peneira. Tinha uma creche, quando eu assumi, todo dia batia no liquidificador e aquela sopa marrom. Gente, a criança não está tendo a oportunidade de conhecer os alimentos, né? Então, conforme ela vai crescendo, começou com 6 meses a massa, só que no 7º mês já vai amassar menos, no 8º mês menos ainda. Claro que sempre macio, né? E pequeno. Só que com 1 ano a criança já tem que estar comendo normal, né? A comida normal. Macia, lógico. Mas não evitar colocar sempre caldo em tudo. Tá? Não fazer aquela mistureba no prato, sempre apresentar de forma separada. Ou, pelo menos para mostrar, sabe, para a criança, para ele saber o que ele está comendo. De vez em quando deixar ele pegar a comida, para ele saber, que nem que eles não querem relar da comida que tem, né?
É que assim, é difícil. A professora tem muitos alunos, né? Mas a introdução da minha filha eu deixava ela pegar e tudo, né? Também, eu fiz os dois. O importante é deixar ela conhecer o alimento. Às vezes ela queria pegar, eu deixava. Às vezes ela não queria, né? Eu dava na boca dele. Mas a questão sensorial a gente sabe que a gente estimula muita coisa por meio de tato. A minha irmã, ela teve a minha sobrinha 10 anos antes, né, da minha filha. Então assim, tudo ela passava na peneira. E demorou muito para sair os dentes da minha sobrinha. A minha filha, quando eu iniciei, já saiu o dente na primeira semana. Então isso estimula muito, né? A mastigação, o desenvolvimento, o orofacial. Então tem que deixar a criança mesmo. Eu tenho uma criança aqui que ele gosta, é um menino, ele gosta de fruta, essas coisas todas, mas o mamão, ele tem asco em pegar o mamão. Aí minha filha também não pegava. Aí que eu fiz, eu mostro pra ele, às vezes ele até mexe, assim, mas ele não consegue pôr na boca, ele tem muito de asco. Aí eu percebi que ele comia se eu oferecesse pra ele. Então 2 vezes eu piquei ele na colher, mas aí agora eu tô estimulando ele a pegar na mão. Ele até olha assim, dá uma cheiradinha, às vezes ele morde, às vezes ele não morde, dá uma cheirada. Mas ele tem esse asco como uma nota, porque ele molhado. Mas é legal que você já conhece. E as nossas crianças, elas descascam a banana. Tem uma criança também que na hora que ela até come a banana, mas ela descasca, na hora que ela te dá a casca, ela assim, aí depois ela come. Porque é mole. E a questão de quantidade, por exemplo, os bebês eles vêm na forma. Aí vai começar a fazer a introdução alimentar. Como, por exemplo, eu estou oferecendo, estou mostrando o prato para a criança. Quanto que essa criança tem que comer? Ou não, ela tem que comer o que ela desejar. Porque eu vejo assim, vou falar, né, eu vejo que às vezes a gente fica preocupado, a criança tem que comer, nossa, ela não comeu nada. Mas é esse momento de transição que ela, às vezes ela não vai comer nada, ela só vai olhar mesmo. Como que a gente lida com isso? Na introdução alimentar, a criança está conhecendo o alimento. Então, assim, se ele não comer, é normal, porque o principal alimento dele até 1 ano é o leite, tá? Tanto materno, se ele amamenta, ou a fórmula, tá? Então, agora na introdução é o momento dele conhecer só o alimento, tá? Então não precisa ficar preocupado se ele não comeu. Tinha dia que minha filha não comia nada e outro dia comia muito. E tinha época que ela não comia nada, assim, uns 2 meses que ela sem comer. Mas o leite é o principal alimento até 1 ano. Então o meu bebezinho não deixou nada porque ele está nesse período de experimentação. Eu posso depois, passou meia hora, eu posso dar uma mamadeira? Pode, porque senão ele estava morrendo de fome. Posso? Mas aqui, você está falando aqui, não sei? Aqui. É aqui. Vai ficar o meu bebezinho foi, começou a experimentar. Mas é logo depois já não é o leite da tarde? Não, depois não, o almoço é 10h20, o leite da tarde é 1 aí. Aí meu bebezinho pode ou não pode? Pela prefeitura não pode, mas a gente pode conversar. Então a gente tem que conversar. Porque tem escola que realmente atende criança, que não Outra coisa, o nosso já é o B12. A gente nota que agora está vindo sempre a lentilha. E tem uma recusa enorme da lentilha. Demais, comprei demais. E tem uma outra criança também e ela não come nenhum tipo de fruta. Nada. A criança que não come fruta é porque não deve ser apresentada a ela. Mas a mãe disse que ele comia antes da fruta e aí de repente Então, de repente não, sempre tem alguma coisa. Ou ela ofereceu Danone, aí ele já associou que se ele não tivesse Danone. a gente foi Não vai deixar de dar. Só que se for mamão, nem pega. Ele faz assim. E as outras frutas, às vezes, ele pega, ele fala assim, eu acho que ele vai comer. Aí ele joga no chão. O importante é oferecer, porque se ele vê, às vezes ele vai o amiguinho comer, ele vai um dia, né, também dar o estalo de querer experimentar. Às vezes a gente vai por isso mesmo. A gente teve um outro caso, uma criança há um tempo atrás, e, por exemplo, a tarde é só a sopa. E aí ele não comia sopa de jeito nenhum. A gente passou o ano inteiro colocando o prato, até que teve um dia que ele resolveu comer. Assim, foi lá para agosto, setembro, vamos dizer assim.
E ele resolveu comer as frutas. Gente, nunca é à toa que a criança pode de comer. A minha filha, quando sabe que tem doce lá no armário, ela não come fruta também. Ela não come, ela vai lá no doce. O pai dela leva. Mas aí eu tiro de lá e ela vai comer a fruta. Ou o próprio, né? Você quer comer a fruta primeiro. No caso dessa criança, a gente continua ofertando. Porque E assim, colaboração da família, só que a família não pode forçar. Não pode forçar, Não, né? forçar não. Uma vez eu presenciei uma luta da prefeitura, acompanhou as crianças almoçando, ela meio que forçou a criança a comer. Ela falou, põe na boca, você... Ela pôs na boca, ela vomitou. Eu achei bom. Eu falei, ó, não é assim. Não adianta, gente, a criança não pode ser forçada, tem que apresentar. Né? Ela tem que se respeitar. Falar pra ela, vai, come, mas forçar não vai adiantar. Às vezes ela fica até com calma, né? Às vezes não, muitas vezes. Eu queria fazer uma pergunta também sobre essa questão da alimentação. Na nossa turma, cadê a Ângela? Está por aí? A nossa turma do M2, eles não tomam leite da tarde. Estamos ali naquele grupo de quase 50 crianças, acho que uns 8 ou 10 tomam leite. Porque o leite é puro. É só leite. Aí a hora que a gente vai para lá, as crianças do B2 estão comendo a fruta. Ontem sobrou umas frutas lá, eles foram lá escondidos e pegaram as frutas. Eles não querem comer as frutas, eles estão ali. A solução Tem muitas escolas que tem o café da manhã e depois a colação. Essa colação é muito grudada, às vezes eles nem comem direito. Você pode inverter, em vez de dar colação, não dar a colação e dar o leite junto com a fruta. Não, pode, por exemplo, no caso delas lá, vai dar o leite mais a fruta. Dá a colação. Não vai dar em todos os dois momentos, então vai ter que tirar a colação. Da manhã. A gente não tem relação se não tem, o leite só deve ter vindo do ano passado. Se não tem, então na hora que for dar o leite, tem que dar a fruta. Isso. E até porque, nós estávamos até falando lá fora agora, a gente está recebendo muita fruta. Tanto que na sexta-feira as meninas já estão deixando aqui para os pais levarem. Então nós temos fruta. Então pode estar dando o leite, na mesma hora a fruta. Tá? No B2 já acontece isso. E o ano passado no MG2 já acontecia isso. Ela tinha falado da lentilha, né? Lentilha, não, gente, eu não tenho o que fazer, porque é o que a gente recebe. A prefeitura não está mandando. É que assim, no momento que eles veem a lentilha, aí eles já não querem já mexer com a comida, entendeu? Esse é o problema. Que não é só no berçário, nós do M1 também. A gente tenta, às vezes põe um pouquinho menos para poder dar mais do arroz, mas aí eles começam a se recusar. Tem criança que até pede repetição. Aí ela fala assim, não, mas às vezes até deixa uma lentilha. O que eu falo para os meus? Come o que você gosta, então, que às vezes eles fazem assim, né? Tem coisa que eles gostam, mas por causa da lentilha não querem comer. Fala, come o que você gosta, você deixa no cantinho. E aí, às vezes, a criança nem fala, e não sinaliza, mas na hora da refeição ele fala, quero mais arroz, ou quero mais carne. Né? Eu já vi criança de MF pegar, jogar fora e pedir pegar a repetição. Eles que ainda finalizam, verbalizam a lentilha, não. Mas assim, a lentilha, ela só tá vindo, porque eles introduziram outros grãos, né? E também porque não tem isso, eles estão em licitação em relação ao feijão, não tem feijão, e por isso que a prefeitura teve que dar um jeito, ela tinha que oferecer algo parecido com feijão.
substituir. Então entrou a lentilha e entrou os grãos. Ervilha é pior ainda. Aí a gente está só colocando porque, como eles rejeitam bastante, e inclusive tem as crianças que comem bem, que a gente sabe que repete muito, eles já diminuíram a comer. A lentilha ela pode ser de repente mais sequinha, porque aí ela sendo mais sequinha, eles conseguem separar. Nas escolas, eles comem mais a lentilha do que a ervilha, porque parece com feijão, né? Então, eles nem percebem. Se dá uma escurecida nesse caldinho de lentilha, vai parecer feijão. Mas ele já é subindo. Já é. Às vezes agora aqueles tomate. Eu acho que tudo tem que ser até batido, mas tudo que é muito mole, eles não gostam. A gente pode ver que eles não gostam. De repente, pode experimentar a lentilha como uma salada, para não fazer de caldo. Por exemplo, eu mesmo, eu prefiro a lentilha sem o caldo. A gente tem, uma vez a gente tentou também colocar no arroz, né? Mas eles não comiam nenhum arroz. Então, de repente, mais sequinho. Porque farofa pode, farofa de lentilha. É que a apresentação tem que ser sempre, pode ser, sabe, sempre assim, farofa. Pode variar. Mas eles mandam pra eles, como se fosse o feijão. Eu acho que a farofa é uma boa, né? Porque se eles estão jogando geral fora e as crianças que comem, que repetem, não estão comendo. E farofa eles gostam. Se tiver a farinha, aí tem a outra coisa, tem que ter a farinha de mandioca. Não tem muita, né? Então, assim, tem que ser, fazer o quinzenal ou uma vez por semana, a gente tem que ver quanto vai dar. É porque a lentilha. Eu queria aproveitar para falar a respeito até do café da manhã, porque nós estamos percebendo que, assim, repetidas vezes, né, durante a semana, a maioria dos dias da semana, tem sido oferecido para as crianças a bolacha missal ou a bolacha integral. Mas é a bolacha com bolacha. E as crianças têm rejeitado bastante a bolacha com a bolacha. Tem alguma coisa para passar na bolacha? Para deixar de ser bolacha com bolacha? Eles mandam só para se sobrar dá para passar, só que talvez agora eles aceitem melhor, porque voltou o composto do chocolate, né? Sempre pede que o bebê desfruta diferentes texturas, né? E aumenta a chance de ser uma criança seletiva no futuro. Atrasa o desenvolvimento da mastigação e altera o desenvolvimento da fala e respiração também. Ao mastigar, o bebê exercita a musculatura orofacial e pode sentir as diferentes texturas. O paladar da criança está em formação, estamos ajudando a criança a gostar dos alimentos novos. E conforme ela vai crescendo, se ela come só papa e líquido e não evolui nas texturas, reduz a chance dela gostar dos alimentos. Então, mês a mês, a textura dos alimentos tem que evoluir, ser amassada cada vez menos, tá? Esse é um exemplo de consistência, tá? Bem amassadinho, com 6 a 8 meses já está menos, e 12 meses já tem que ficar com o prato normal. Claro que macio, né? E sempre assim, separado, né? Separado. Então, é uma coisa que a gente vê aqui também, desculpa estar falando, mas a gente tem que falar para a gente esclarecer, porque às vezes a gente fala e é diferente da fala da nutricionista. A gente percebe a preocupação dos professores na questão de não engasgar, na questão de a criança se alimentar bem, tudo isso. Só que quando a gente está fazendo também isso, a gente está deixando de oferecer a oportunidade para ela fazer esse desenvolvimento que ela está explicando. Isso, quanto mais tarde, mais perigoso é continuar engasgando. Exatamente, então de mostrar o prato com os alimentos separados, dar para a criança um alimento de cada vez, não é misturar, fazer aquela papa que está mais molinha e é mais fácil de dar para a criança. Isso às vezes a gente faz em casa, a mãe faz em casa, eu faço em casa. Na escola, o que eu vejo assim, aqui é o momento deles aprenderem algo que eles não vão aprender na casa deles.
E essa é a nossa função, né? Se ele come muito ou se ele come pouco, a gente tem que fazer a forma correta para nessa fase ele ter um bom desenvolvimento para ser um adulto aí mais melhor. Mas ao mesmo tempo, desculpa, ao mesmo tempo a gente também tem que convidar as famílias, e eu acho que essa ação social que a gente vai fazer no próximo mês pode ser um tema para a gente trazer, para discutir, né? De envolver as famílias, para eles entenderem esse processo. Né? E aí eles também começaram essa introdução alimentar mais. Com certeza, porque eu vejo de médico indicando engrossante, porque eles recebem, né? No final do ano eles vão para resort, tanto de coisa que eles ofereceram. Então essas formas cheias de açúcar com isso daí é tudo péssimo para a criança, né? Puro açúcar. Eu juro que eu falo hoje. Então, eu queria saber o seguinte, em relação à aceitação, se pode estar mudando, porque, por exemplo, o mingau não, aveia? Não, é o leite batido lá, quando é com fruta, a vitamina. A vitamina eles gostam muito mais do que só o leite puro. O leite puro, porque tem escola que na nossa dor pelo menos. E assim, que tem tem dia que tem, por exemplo, o ovo mexido, que eles também gostam. Então, às vezes tem ovo mexido, tem a batata doce, tem o leite, coisa pra caramba. Aí tem dia que só tem a bolacha. Bolacha. Pode sim. Porque daí, por exemplo, se ele gosta... Ou passar para outro dia, tudo a gente pode... só que a gente tudo tem que ser escrito lá no livro, né? Então, é tudo uma combinação com a direção. Então, se quiser um dia passar outro item para um dia de um cardápio mais pobre, pode sim. É como um pão de Eu entendo também esse cardápio às vezes. Me forma também. É um desperdício grande. Porque, por exemplo, o mini grupo, eles não comem o pão inteiro, a fatia grande. A gente entende que é per capita, mas é um desperdício. E até para eles, partido ao meio, até como vocês, Cacilda, que para eles pegarem, para eles manusearem, é muito mais prático. Sim, mas já está assim. Já. A gente não vai ter. A gente não vai ter, não. Em várias remenzinhas a gente está cortando porque eles não comem. Não tem como. Vamos lá. Então, a maior dúvida também é sempre da carne, né? A carne também sempre tem que estar evoluindo as texturas, tá? Né? Desfiado, cortadinho, depois carne desfiada, só, depois um pouco maiorzinho, um cubo, tá bom? E por fim, ajudar a orientar os pais, tá? Não oferecer engrossantes, mucilon não, composto lácteo não, que é aquele ninho fases, que é só caro, mas não tem nada de bom. Evitar ao máximo oferecer doces, sucos, bebidas açucaradas, que é refrigerante, suco de caixinha, bolacha, muito pão também, pão, bolacha, gente, é pura farinha, né? Então não tem nutriente nenhum, porque a caloria é vazia. Principalmente antes dos 2 anos, tá? Que é o período que a criança está introduzindo, né, a alimentação e formação de paladar. E se oferecer muito doce antes disso, ela já vai virar uma criança seletiva. Eu tenho um primo que ele só come besteira, Coca-Cola antes dos 2 anos. Mas também depois das 2 anos não é pra dar. Às vezes eles nem querem. Eles se acostumaram. Eu tenho 2 priminhas que a mãe delas não dava nada, ela fez um carrinho bonitinho. E hoje elas veem Coca-Cola, elas não querem refrigerante, elas não querem nada dessas coisas que elas não querem. É que você não sente fome e você já teve. Exatamente. Nunca teve gostado doce. Eu queria nunca ter tomado cerveja. Eu queria muito anos. Uma mamadeira de sair de casa. Porque assim, a gente percebe que muitas crianças não querem tomar o café da manhã, porque assim, quando a gente questiona a mãe, mas antes de sair de casa toma uma mamadeira. Não é nem leite, só leite da Na verdade, essa mamadeira é aquela afetiva, né? Então, nem por tomar café. É um silon. E não é nem o leite, mas você tomou uma perequetina, tomou mamadeira, não é mamadeira. Aí assim, que nem É bom também, nesse evento que ela vai ter, a gente pode orientar, por favor. Porque não tem necessidade de se tem café da manhã na escola, é bom tomar na escola. Né? Porque na madeira já tem 3 anos, não sei.
Então, porque a gente fica naquela incerteza, né? Primeiro que leite em excesso não é muito bom, é inflamatório, causa respiratória, é muito bom. Aí a gente tem uma outra criança que toma as mamadeiras à noite. Durante a noite, ele acorda 4 vezes à noite, O máximo de leite que a gente quer, assim, o máximo que você pode tomar, que é aceitável, é 3 mamadeiras. Durante o dia, à noite, agora à noite. Coitada dessa Mais dúvida, gente? Eu tenho uma pergunta. A gente tem recebido assim, muitas crianças, que aí a gente fala no geral de uma seletividade alimentar, isso no geral, só que a gente tem que saber que os casos mais específicos são as crianças com diagnósticos. E cada vez mais estamos recebendo mais. E aí a gente tem, sim, uma série de crianças que às vezes fica sem se alimentar por conta da seletividade, porque o cardápio da prefeitura não respeita aquela seletividade, né? E a gente sabe que são muitas seletividades. Numa situação dessa, você acha que está tendo um diálogo entre nutrição, prefeitura, porque precisa de ter um olhar para atender essa demanda, porque chega a ser angustiante para a gente ter que ter comunicação direta com as famílias, em questão assim, nós estamos com as crianças aqui, isso falando só de EMEI, que tem crianças que não se alimentam por conta dessa seletividade, mas a gente tem casos mais extremos ainda, que são crianças de período integral. E aí uma criança que come, às vezes, um pedacinho de uma fruta, uma colherzinha pequena de arroz, ela vai permanecer não se alimentando porque a prefeitura não tem esse olhar para essa seletividade alimentar? A prefeitura também terceiriza a culpa. Eles falam que, assim, criança com seletividade, a responsável por, eles acabam falando que a responsável pela criança é a escola, não é o que eles mandam aqui de comida para eles. Então a gente que tem que mudar o cardápio, a gente que tem que, às vezes tem casos que a escola tem que comprar e a escola não tem verba para isso. Tem mãe que traz porque a escola não tem a verba, né? Então é bem difícil esse negócio de dieta especial. Quando é terceirizada total, a empresa tem que comprar, né? Só que eu também vejo muitos casos de criança que não é seletividade, é seletividade mesmo, não é dieta especial. Aí acaba que a mãe consegue logo para a criança comer besteira. Então, aí eu ia te perguntar aquela hora sobre isso. A gente fala muito de Laura, aí a continuidade até da outra palestra. Nós adultos temos seletividade. Tem coisa que eu não suporto a textura, tem coisa que eu não suporto o sabor, tem coisa que não é. Então, assim, como respeitar essa individualidade da criança, mesmo sem um laudo? Porque às vezes a seletividade mesmo, a gente recentemente viu na televisão aí o caso da filha daquele casal lá que tem dos filhos adotados que são negros. Da Giovana lá, que achavam que era autista e não era, ele tinha uma sensibilidade aos alimentos, que ele não gostava mesmo e foi diagnosticado tudo mais. Quer dizer, a gente, e essa individualidade da criança, do sabor mesmo, não gosta do ponto. Do cheiro. Na verdade, a gente consegue atender quando tem um laudo. A gente faz a troca com o que tem na escola. Não, mas eu estou dizendo de forçar. Agora, se ele não quiser comer, não tem como forçar, né? Uma vez ela acompanhou uma visita que a gente estava montando os pratos com a lentilha, né? E ela viu que as crianças não queriam pegar por causa da lentilha. Eu falei assim, e aí, eu posso servir sem? Você tá vendo que eles não estão querendo. Ela só convidou. Porque se eu acho que é questão de bom senso. Eu acho que sim. Se fosse permitido mais assim, os professores poderem participar dessa ou dessa decisão. Colocar self-service. Aí a criança pega o que ela quer. Eu acho super bem isso. Algumas escolas. Mas aí, por exemplo, no caso da lentilha, hoje a lentilha, as meninas têm que fazer lentilha, que a gente fazer, senão também vai estragar aí, a gente está aí, como que a gente vai justificar que não foi servido a lentilha se tinha no cardápio a lentilha. Aí elas podem estar fazendo uma quantidade menor, vamos supor, e colocar no prato, alguns com lentilha, outros sem lentilha, e aí a criança vai e pega. A gente pode estar fazendo isso? Pode, a gente só tem que deixar tudo registrado. Mas aí naquele caderno, né? Deixar registrado. Por exemplo, uma dúvida, tá? Uma criança que só come arroz.
só come arroz. Aí pode? Vai ter que acender, não vai poder Mas ficar sem comer. eu não ofereço tudo e falo, olha, deixa no campo, porque também ter tudo pra uma oportunidade que você tem de se educar, de você trabalhar com essa, fazer esse trabalho pedagógico. E você já experimenta de novo, né? Ou não, então, porque só comigo, a gente pode oferecer tudo, ele não vai para só, você não vai comer, não tem Tem gente, a gente percebe assim, que tem aquelas crianças que até as meninas já sabem. Tem, acho que uma meia dúzia, não sei se chega a meia dúzia, de criança que só come aquele alimento. Mas a gente também vê que na hora que aquela criança pega só o arroz, as outras que vêm atrás, eu também só quero isso. Eu só quero. Então, não dá, a gente tem que ofertar. Mas os casos que você sabe que só come arroz, você, professor, você vai saber. Porque eu já fiquei aqui várias vezes e assim, eu já vi esse movimento. Aí quando vem o próximo, só arroz, eu já falo, não. Porque eu sei que aquele que eu dei o arroz é o que só come arroz. Não, você vai levar tudo, você vai experimentar tudo. E come o que você sabe, que ele come só arroz, que come tudo, então a gente, quando ele vem para nós, você come tudo. Então a gente dá uma oferta só arroz. Porque senão eles não querem só arroz, então eles vão querer só carne. Tem criança que só quer carne. Exatamente. Então, se eu ver ano passado, quando tinha o feijão preto, teve um momento, acho que algumas vezes, que as meninas fizeram farofa. E nós oferecemos na mesa. Quer farofa? Quer farofa? A gente pode fazer isso com a lentilha. Sim, né? pode ser. Lentilha, isso aqui é bom. Eu falo bolinha, é bolinha? A gente fala lentilha. Come um pouquinho de bolinha, experimenta, né? A gente vai ser. Porque mesmo que a criança não venha a comer, você está fazendo o seu papel ali como educador. E a gente oferece. E a farofa não é. A farofa todo mundo quer. E a criança tem que estar acostumada que tem que ter o prato completo. Se a gente tira uma vez, ele já vai ficar esperto. Não, e às vezes, assim, ela não gosta, mas do lado depois ela quer, entendeu? É a mesma coisa com o leite, que sempre que o colega faz. Então, tem que ter essa relação que ela tem que ser bolacha. Então, o colega vai comer e fala, professora, quer bolacha? Às vezes eu coloco alface no prato da minha filha, ela fala, não quero alface. Ela fala, deixa no prato. Quando eu deixo fazer um trabalho com a lentilha, sim, não só colocar, mostrar o que é a lentilha, dá para eles sentirem, fazer um trabalho de textura, colocar no algodãozinho, porque quando você molha igual o feijão sai o raminho, para eles que são mais velhos, é um projetinho, um mini projeto só para eles saberem o que é a lentilha, que eles estão comendo. Deixa eu só fazer a última pergunta. A última pergunta, gente. Eu queria que você explicasse pra gente mesmo. Por que dessa questão do alimento? Acabou de fazer o alimento, serviu o alimento, depois ele não pode ser reutilizado. Qual que é o tempo que ele pode ficar ali disponível, quanto tempo ele pode ficar disponível e por que ele não pode ficar disponível por um tempo maior? Por que vai para o lixo? Por exemplo, acabou, serviu, tirou as amostras, agora vai descartar. Eu gostaria que vocês explicassem. Primeiro que a alimentação tem que ficar pronta no máximo meia hora antes de servir. Se caso você chega aqui antes, uma hora antes, e viu que está pronto, multa para as vindas e corre isso dela mandar jogar fora. Tem funcionário que adianta, né, o preparo do alimento, né, para depois ficar à toa, sem fazer nada. A gente tem um controle de tempo, temperatura, né, tem que tirar 10 minutos antes de servir, sempre acima de 60 graus, né. É lógico que a primeira temperatura sempre vai dar acima de 80, porque a gente acabou de preparar. E se dura mais de uma hora a distribuição, tem que tirar de novo uma hora depois, tá? Para ver se não reduziu a temperatura, caso esteja abaixo de 60 graus, tem que reaquecer. Só que isso é no máximo 2 horas. Né? Passou de 2 horas, a gente já não garante que já não está proliferando as bactérias, que é normal, tem tudo, né? Tudo tem bactéria. Só que mantendo o grau alto, a gente não tem a proliferação delas, né? Que é uma temperatura segura para não contaminar as crianças. Então, passou de 2 horas, a gente já não garante mais que esse alimento não está contaminado. E a garantia que a gente tem sobrou, a gente tem que descartar. Para que não reaproveitar nenhum alimento para o jantar, né? Sobrou feijão, quer usar na sopa, não pode. Né? E só esse feijão pode contaminar
a comida fresquinha que elas fizeram. Né? Então, tudo tem que ser descartado. Porque eu oriento as meninas a não fazer a mais, para não sobrar, porque isso também dá denúncia, né? Às vezes tem escola que não avisou que a criança vai embora mais cedo, uma sala, e sobra muita coisa, a gente pode ser denunciada por algum pai que viu muita comida no lixo, né? Já teve casos de acontecer isso, a gente ouve um monte da prefeitura, a gente tem que responder diversos e-mails, explicando por que aconteceu. Então, a segurança alimentar das crianças mesmo, é descartar por isso. A gente tem no máximo 2 horas para usar esse alimento que foi preparado. Mas alguém tem que fazer mais alguma pergunta? A gente aproveita. Ah, nossa, realmente, para todas vocês. Bom. As crianças, tem criança até que chega e fala assim, nossa, cheirosa comida. A comida já tá. Aí eu coloco a filhinha aqui e falo assim, fala mesmo. Palmas também para nutricionista, né? A gente sabe essa disposição aí demanda tempo, né? Organização da gente, pode chamar até de inteligência. A gente está quase encerrando aqui, gente. Vou dar